pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês, componente curricular de Geografia. Dando continuidade com clima e vegetação. Os climas da Terra. Como vimos, os diferentes tipos de clima são influenciados por diversos fatores. A quantidade de calor que cada região da Terra recebe do Sol, a movimentação de massas de ar, os fatores geográficos, como a altitude, a latitude, a maritimidade e continentalidade, as atividades humanas, a presença de determinada vegetação, etc. Veja no mapa os principais tipos de clima do mundo. Repare que a classificação representada neste mapa utiliza alguns dos nomes das zonas térmicas do planeta, como tropical, temperada e polar, e também de certas características locais, desértico, frio, de montanha. Então, vocês podem perceber que tem uma certa relação, né, no nome do clima, como também na questão do relevo. Clima equatorial. O clima equatorial ocorre nas proximidades da linha do Equador. Nessas áreas, a alta quantidade de radiação solar recebida e as altas temperaturas registradas durante todo o ano fazem com que haja maior evaporação, o que provoca aumento da umidade do ar e abundância de chuvas ao longo de todo o ano. Clima tropical. O clima tropical ocorre principalmente entre os trópicos, em áreas da África, da América Central, da América do Sul, da Ásia e da Oceania. Costuma apresentar verão quente e chuvoso e inverno mais seco, com temperaturas amenas. Nesse tipo de clima, há variações na umidade em função da continentalidade e da maritimidade. Clima subtropical. O clima subtropical ocorre na América do Norte, na América do Sul e em parte da Ásia. Esse tipo de clima apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperatura média anual inferior a 18 graus Celsius. As estações do ano são bem demarcadas: verão quente e inverno frio, com ocorrência ocasional de geadas e neve. Clima temperado é característico das regiões situadas entre os trópicos e os círculos polares. Esse clima ocorre em grande parte do continente europeu e em parte da América do Norte, da América do Sul, da Ásia e da Oceania. O clima temperado oceânico é típico das áreas próximas ao litoral, que recebem umidade do oceano, apresenta médias pluviométricas anuais de 2.000 milímetros e temperaturas amenas. No interior dos continentes, encontramos o clima temperado continental, com verões quentes e invernos rigorosos. Clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é característico pela grande influência da maritimidade, pelos verões quentes e secos e pelos invernos com muitas chuvas e temperaturas amenas. É propício à agricultura, favorecendo alguns tipos de cultivo, como o de azeitonas. Esse tipo de clima ocorre principalmente no sul da Europa e no norte da África, mas pode ser encontrado também no sul do continente africano, na costa oeste dos Estados Unidos e no sul da Austrália. Clima semiárido. A principal característica do clima semiárido é a precipitação baixa e mal distribuída ao longo do ano.
As temperaturas são variáveis, altas na zona tropical e mais baixas nas zonas temperadas. As áreas semiáridas da Ásia Central, do Canadá e do sul da América do Sul também apresentam baixas temperaturas. Clima desértico. No clima desértico, as chuvas são praticamente ausentes e a baixa umidade de ar contribui para a formação de desertos. Esses desertos podem ser quentes, como o deserto do Saara na África, ou frios, como o deserto do Atacama no Chile. Nos desertos quentes, a amplitude térmica diária é grande e a vida de plantas, animais e seres humanos se adapta a tais condições. Clima frio. O clima frio é característica de áreas de alta latitude próximas ao Círculo Polar Ártico. Esse tipo de clima, que abrange grande parte da Rússia e do Canadá, apresenta temperaturas baixas na maior parte do ano, com invernos longos e rigorosos e precipitação de neve. Já os verões são curtos e marcados por temperaturas amenas. Clima polar. O clima polar ocorre nas regiões polares e é caracterizado pelas baixas temperaturas e precipitações em forma de neve ao longo de todo o ano. Esse tipo de clima ocorre na Antártida, na Groenlândia, na Sibéria, no norte do Alasca, no extremo norte do Canadá e em parte da Islândia. As áreas de clima polar são pouco habitadas, pois a agricultura e as atividades cotidianas são dificultadas pela neve e pelo frio intenso. Clima frio de montanha. O clima frio de montanha, por se tratar de um tipo de clima determinado diretamente pela altitude. Ele pode ser encontrado em diferentes zonas climáticas, mesmo entre os trópicos. É marcado pelas temperaturas baixas durante todo o ano e a presença de neve é constante. Em função do ar rarefeito e das baixas temperaturas, as regiões de clima frio de montanha apresentam uma reduzida população de plantas, animais e seres humanos. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!